E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paulo E aqui é a Stephanie. e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o episódio 4 da série Amor e Sexo pelo Mundo da Netflix, que se passa em Berlim. Então, galera, nesse episódio 4, que se passa em Berlim, lá na Alemanha, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, que é muito interessante notar no episódio, é que lá tem uma imigração muito grande de pessoas. Então lá as culturas elas se misturam demais. Então tanto a liberdade da Europa, que ela já atingiu nesse ponto do mundo, com o conservadorismo de outras culturas, de outras regiões do mundo. Então esse é o primeiro ponto que é importante a gente olhar. O episódio ele começa basicamente mostrando uma aula de shibari, que é uma aula de amarração japonesa com cordas pelo corpo, que é utilizado como numa sala ampla, como se fosse uma sala de yoga, uma sala de balé, onde as pessoas elas vão para aquela prática para criar intimidade, para aprender os nós, né? É muito interessante que nessas aulas as pessoas elas têm muita liberdade com o próprio corpo, né? Com o movimento, todo uma liberdade que assim eu acho que no Brasil não se tem ainda, né? É verdade. Realmente assim, a forma como estava sendo feito o trabalho lá na sala, disposição, espontaneidade, talvez realmente tenha lugares aqui no Brasil que iam se bloquear em relação a uma prática dessa. Então é como se fosse uma aula de yoga, só que dentro de uma sala cheia de corda com o instrutor e as pessoas fazendo a prática ali em pares, em conjunto, é bem legal. E conforme o professor da técnica, da arte, essa prática também é recebida como um trabalho de cura, um trabalho terapêutico. Até pela questão do alongamento que é feito, dos pontos de pressão ali das amarrações com as cordas. Com certeza trabalha muito a questão do fluxo de energia, por toda aquela flexibilidade e posturas ali dentro dessa arte. E além dele comentar a questão da pessoa soltar, né? Deixar o controle de lado e se entregar para a prática, porque a pessoa que está amarrada, ela não consegue controlar mais a situação. Então ele traz essa parte terapêutica, né? E a gente vê ali que as pessoas realmente elas têm uma entrega bem legal. Essa parte do controle, essa parte do controle, muitas vezes a pessoa não consegue nem perceber que ela é tão controladora, que ela quer tanto estar no controle de si mesmo, de todos em volta, das coisas, do ambiente, de coisas externas, e nem ela percebe, porque é algo que está nela já há tanto tempo, tão enraizado, e ela só vai perceber isso quando ela começar a soltar, quando ela começar a sair do controle e deixar as coisas fluírem. E deixar o controle, deixar de ser controlador, controladora, é tão libertador da mesma forma que se deixar amarrar pela arte. Por tempo indeterminado, por posições indeterminadas, é claro que dentro de algo seguro e com certo conforto, né? Do limite de cada um, né? O consensual de cada um ali, que eles trabalham muito isso. Exato. Quero ver o macho alfa falar dela. Oxente! Oxe, então as meninas lá de Berlim, né, que trabalham com o Tinder. E a reportagem seguinte de Berlim se passa com duas jovens que têm um trabalho um pouco diferente aí do comum. Elas trabalham com vídeos eróticos ou pornográficos e o trabalho delas consiste na procura de um parceiro ou dos parceiros, das parceiras, através do Tinder, no qual elas conseguem marcar os encontros e ir para esses encontros, e a partir daí elas começam ali uma conversa ou até uma certa negociação para poder filmar esses encontros. Então, é claro que elas ganham dinheiro, não exatamente do parceiro que está lá naquele momento, mas com as postagens dos vídeos na internet. Essas gurias elas saem com 5, 6 pessoas por dia, elas têm uma vida sexual muito ativa, né, utilizando o Tinder e conversando sobre filmar a relação sexual. Isso para mim, em Berlim, né, da reportagem de Berlim, eles têm, além de tudo, né, na verdade, eles têm muita liberdade sexual lá.
né? Então a sexualidade em Berlim, ela é algo muito aberto, ela é algo muito discutido. Tem educação sexual nas escolas, quando as famílias não passam. Tem educação sexual para os refugiados que estão lá, né? Para as pessoas poderem começar a olhar para isso com mais naturalidade, porque lá isso é algo natural, né? Na verdade, isso é algo natural para a vida, mas assim, em várias culturas isso é visto como não natural. Então, essa questão do Tinder eu acho que é uma... Não, acho que isso mostra, assim, realmente um extravasamento da sexualidade, né? Aquela liberdade... Sem preocupação. Sem preocupação. Exatamente. Com julgamento alheio. Exatamente. Porque o lugar é livre. Então, assim, que nem as meninas irem e gravarem. E elas se expuseram de certa forma. Na verdade, elas já se expõem nos próprios vídeos que elas gravam, né? Mas, assim, o alcance da série, o alcance que a Netflix tem no mundo, ele é enorme. E elas em nenhum momento ali se fecharam com a exposição dos rostos, enfim. Uma outra expressão da liberdade sexual dessas pessoas lá em Berlim são os clubes de naturismo, são o fato das pessoas estarem em ambientes como, por exemplo, jogando tênis, jogando sinuca, fazendo aulas de yoga, completamente nuas. O que para algumas pessoas isso pode ser muito esquisito. Lá isso é natural, porque eles têm o corpo como natural, eles já chegaram num nível de consciência, né, que eles já têm essa questão de forma mais naturalizada. Inclusive em alguns parques, as pessoas podem andar nuas ou com roupas íntimas, né? Inclusive tem um caso curioso ali, o próprio motorista do táxi, que estava levando a Cristiane, né, a apresentadora, comentou que no dia dele apresentar a namorada para os pais estavam nus. E completamente natural sobre aquela questão. Para ele, né? Porque ela ficou em choque. Ela falou, minha Nossa Senhora. Então, mesmo para as pessoas que são nascidas lá ou alguma outra cidade ali da região, tende a ter um susto, né? Algo que não estava esperando. Porque assim, o de região é diferente de outra região, mesmo estando no mesmo país. E interessante também na prática do tênis, né? Que os rapazes ali estavam praticando o tênis nu, e um deles falou, e aí o comentário dele foi que quando as pessoas estão vestidas, existe um distanciamento e uma diferenciação quanto à classe ou status, estilo de vida, nível, enquanto quando todos estão nus, essa diferença ela é quebrada, ela não existe mais, né? Então, assim, a libertação que aconteceu, a liberação que existe hoje, ela contracena com alguns povos, algumas pessoas que migraram, né? Que são os refugiados, que são os imigrantes de países mais conservadores, né? E aí a gente pode entrar, né, falando da modelo do Afeganistão. Então, falando da modelo, né, tem uma modelo afegã, que hoje é a cara da Alemanha, né, lá eles têm concursos que chegam a esse nível, e ela é uma mulher de pele morena, tá, ela não é negra e não é branca, ela eu não sei nem como é caracterizado, mas sim, gente, vamos, né, rótulos. Né, ela tem a pele morena, cabelos negros, ela não tem o estereótipo alemão, que é loira de olhos claros, tá? E hoje ela é considerada a modelo, que é a cara da Alemanha, por causa da imigração também. E ela é uma pessoa que teve que quebrar muita coisa. Ela recebeu o convite para ser modelo enquanto ainda estava no Afeganistão. Ela fazia parte do regime do Talibã, que é um dos mais opressores que tem no mundo, com certeza. E ela conta, né, essa desconstrução dela, quando ela teve que posar de lingerie, como ela se culpou, né? Como Deus não gostava dela, aquelas crenças da cultura dela, enraizadas, que fizeram ela se sentir mal. E aí ela teve que conversar com uma amiga dela para falar, né, o quanto de culpa ela sentia pra amiga dela, dizer, então, tem gente pior no mundo que você, tá tudo bem, sabe? Deus não vai ficar bravo com você agora, que ele tem outras preocupações. Então, assim, o tamanho da quebra... O tamanho da quebra que essa pessoa tem que fazer para conseguir trabalhar, para conseguir ter uma liberdade em relação à própria vida, em relação ao próprio corpo.
que lá, na cultura onde ela foi criada, não tem. Além disso, ela faz trabalho social, né? Ela recebe algumas pessoas que são refugiados, são imigrantes também, e auxilia eles a começar uma vida nova, né? Naquele país novo, com uma cultura completamente nova. Ela aconselha, ela recebe, ela faz esse trabalho de acolhimento social. Ela é uma das pessoas, né, que fazem esse trabalho. O próprio governo alemão olha muito para essa questão dessa interação dos povos que vêm de fora, dessas culturas mais fechadas, e um trabalho de interação. E até mesmo ela estava atuando ali como uma tradutora, né, de mais duas mulheres, em que a apresentadora perguntou, entre várias perguntas, a pergunta final é se você é feliz com a vida que você tem, com a vida íntima que você tem. E deixou elas completamente ali constrangidas, sem saber o que responder, em que a modelo daí argumentou e opinou ali para a questão. Essa é uma pergunta muito perigosa, porque as pessoas daquela região, daquela cultura do Oriente Médio, não param para pensar e nem supõem algum dia buscar uma felicidade plena, algo que é para o prazer próprio, algo que muitas vezes alguém pode colocar como egóico, né? Que é para o próprio eu, né? Eu quero ser feliz, eu tenho esse direito, mas é algo que as pessoas de lá ou de outros lugares ali dessa cultura não se permitem fazer. Então isso leva a uma reflexão muito profunda do que a pessoa passou, do que ela construiu para ela, a que ela se sujeitou em 30, 40, 50 anos de vida, e agora uma pergunta pode ir lá nesse fundo e causar uma certa reflexão ou até um certo dano, porque ela é muito abrupta para algumas pessoas. Então em poucas palavras, foi isso que a modelo quis dizer. Essa é uma pergunta muito perigosa para tanto que ela nem faz. Ela nem faz a pergunta para a moça, né? Ela já corta a Cristiane, que é a entrevistadora, ali, tipo, essa pergunta não dá, não é assim que funciona. Porque ela traz a modelo mesmo, ela fala, pra gente, né, pra nossa cultura, quem é criado ali com todas aquelas crianças, o horizonte de possibilidades, ele é pequeno, ele chega até aqui. Para algumas outras pessoas, ele chega mais adiante. Então, até onde a gente se permite ver o que a gente pode fazer, o que a gente merece de verdade, né? Então, assim, eles ficam ali num horizonte curtinho, que é eu tenho que casar, tenho que ter filhos, tenho que cuidar do meu marido, da família do meu marido, porque eles são mais importantes que o marido. E isso aqui é felicidade. Não tem felicidade além desse muro, né? Não tem um pensamento além do que poderia ser mais. Então, ela não permite nem a pergunta, ela nem traduz a pergunta para aquela mulher. Exato. Para não correr o risco de, tipo, o que vai acontecer com aquela mulher se ela decidir chutar o balde, por exemplo, na situação, né? Porque tem toda uma questão de, essa pessoa vai começar a pensar agora? E se essa pessoa começar a pensar, será que ela não vai abandonar o marido? Será que ela não vai ter dificuldades na vida? Como que ela vai lidar com esses pensamentos? Como que ela vai lidar? Sem acompanhamento especializado, né? Que é uma mudança muito radical para algumas pessoas. E além desse trabalho feito por esta modelo, né, que é do Afeganistão, tem o suporte do governo. No caso ali, uma das partes, um dos trechos ali da reportagem se dá com imigrantes masculinos, né, 3 rapazes que estavam ali numa sala, sendo orientados pela sexóloga. Então toda a parte de anatomia, como é a relação íntima, o toque, o beijo, o abraço, objetos, por exemplo, vibradores, estavam sendo discutidos ali e apresentado a eles algo que eles nunca tinham visto até aquele momento, né? E eram ali pessoas ali talvez entre 20 e 30 anos que estavam ali recebendo aquela informação. É exatamente uma forma para que essas pessoas que vieram de fora dessas culturas fechadas não se impactassem tanto com algumas coisas que poderiam ver num parque público, por exemplo. Isso é algo muito constrangedor, e até para se prepararem, se não estão preparados para ver algo tão profundo e absurdo, né, que se preparem primeiro antes de, por exemplo, chegar num clube de nudismo e só descobrir que é de nudismo quando está lá dentro, né? Então, assim, fica um pouco impactante para algumas pessoas.
Então essa é uma forma realmente aí que o governo trazer as pessoas a interagirem entre eles. E na verdade é uma aula básica de educação sexual, não é nada assim, nossa, né? Para algumas pessoas pode ser nossa, mas assim, essa é uma forma até deles impedirem, evitarem abusos sexuais, por exemplo. Porque a educação sexual, em alguns países, é normal violentar uma mulher por ser mulher. E tá tudo bem se for estuprada, entendeu? Tá tudo bem. Só que lá na Alemanha não é tudo bem. Eles usam a educação sexual para, né, falar para as pessoas, isso aqui só pode se for permitido. Isso aqui é um clitóris. Você sabia que isso aqui é um clitóris? Não sabia? Então, essa aqui é a parte que fica para fora. Ele tem toda essa parte interna. Isso aqui é ponto G. Eles dão uma aula ali, o que é orgasmo? Ela pergunta o que é orgasmo e nenhum deles sabe. Eles não sabem. Né? Eles não sabem. Então, assim, é uma aula básica mesmo sobre educação sexual, que é o ideal, né? Eu acredito que seja o ideal é o que todo mundo devia saber. Pelo menos a parte anatômica, o que dá, o que não dá prazer, como interagir com o outro, né? Dentro do que é consensual. Isso. Consensual é assim, eu quero, o outro quer, tudo bem. Um quer, o outro não quer, então não é não, pronto, acabou, não vai ter nada. Isso é ser consensual, tá, gente? Pra quem não sabe, anota no caderninho. É bom. Então, assim, eles usam a educação sexual como uma ferramenta para acolher essas pessoas também. Porque não tem como essas pessoas viverem lá se eles não seguirem, né, junto com a sociedade, não as normas, né, porque não é obrigado sair nu, mas assim, não pode estuprar, por exemplo. E isso aí é crime lá. Então, eles ensinam. Isso eu achei, assim, Berlim eu achei o mais evoluído de todos. Sem dúvida. Sem dúvida, né? E um detalhe importante também que eu li sobre Berlim, que eu acho que não foi falado no episódio, é que 60% das pessoas lá não tem vínculo com religião. Sério? Nem catolicismo? 60% das pessoas totalmente desvinculado. Eu gostei. De qualquer religião, e eu acredito que os outros 40% tem ali, geralmente é o cristianismo, né, principalmente porque é na Europa, mas são muito das pessoas que vêm de fora, muçulmanos, xiitas, enfim, várias regiões do Oriente Médio tem muitos refugiados, e esse pessoal vem e continua vinculado com a religião. Então acredito que a parte europeia mesmo, ou europeia mais ocidental, que está em Berlim, pode chegar aí a quase 100% sem vínculo com alguma religião. Pode até acreditar em algo, não significa que a pessoa não acredite em nada. É muito importante, gente. Deixar esse detalhe. Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Né, ter vínculo com religião por exemplo, ir na igreja todo domingo, né, acompanhar algum lugar específico que tenha cultos, né? Seguir cultos religiosos, seguir aquilo à risca, ou nem sempre, mas finge que segue, né? Ok. Não, é verdade. É verdade, sim. Mas é verdade. E não acreditar em nada é outra coisa. Então, assim, a pessoa pode acreditar em algo e não estar dentro de uma religião. Isso. Tá? Até porque o ateísmo tem lá vamos dizer assim, aquele grupo que é tem considerado... Tem uma religião dos ateus, sacanagem. Que é considerado como um grupo também, né? Então, assim, os cachorros, estar desvinculado de uma religião não quer dizer que esse grupo é ateu. Tem aquele grupo lá separado que são ateus. Importante. Então, galera, esse foi o vídeo que a gente falou de Berlim. Quem não viu, quem não conferiu os vídeos e as postagens sobre Tóquio, sobre Delhi, sobre Beirute, é só voltar um pouquinho atrás do feed e conferir. E para quem ainda não assistiu, fica a recomendação da série que está na Netflix. E até o próximo vídeo. Até a próxima. Foi? Foi. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Se inscreve, curte, comenta e compartilha.